Igreja querida, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Louvamos a Deus pela presença daqueles que nos visitam nessa noite. Sinta-se na casa do nosso Pai. Com toda certeza, o Senhor tem para todos nós bênçãos especiais. Há coisas que o Senhor reserva para a individualidade de cada um. Mas existem bênçãos que Deus guarda para quando nós estamos juntos. Isso é muito lindo no Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 10, é o texto que nós vamos refletir, meditar nesse primeiro domingo de 2026. Um texto conhecido de todos os irmãos, a partir do verso 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38, a Sagrada Escritura diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E então, ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Volte para o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51, somente o verso 51, é dito assim: E aconteceu que ao completarem-se os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou-se no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Veja o que diz o texto: o rosto de Cristo, o semblante de Cristo, a intrépida resolução de ir para Jerusalém aponta para o Calvário, e diz o evangelista Lucas que ao se completarem os dias em que ele devia ser elevado ao céu pela sua assunção, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E no caminho, no verso 38 do capítulo 10, nós lemos: indo eles de caminho. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Cristo Jesus, nós te rendemos louvores pela igreja que caminha, que tem caminhado de pé. Mas também te adoramos pela igreja, Pai, que mesmo de pé, tem consciência de que precisa caminhar ajoelhada, assentada, de maneira que a posição que ela ocupa reflete as verdades do seu coração. Obrigado, porque como cantamos aqui, o nosso desejo também é nos identificar com a obra da cruz. Cantamos que pela cruz o Senhor nos chamou, que pela cruz, de alguma forma especial, nós todos em Cristo somos convocados a nos identificarmos com a obra da cruz. E assim como Cristo, nos evangelhos, de maneira muito clara, ele decide, ele escolhe, ele parte rumo à cruz. A tua palavra nos mostra nesses insights muitas lições espirituais. Por isso, Senhor, nessa noite, nessa casa de oração, nós te pedimos que o Senhor aquiete mais uma vez a nossa alma, que é muito inquieta, a nossa mente, que é visitada por muitos pensamentos em momentos cruciais da nossa existência. Aquieta, Senhor, nós te imploramos. Ajuda-nos, ó Pai, principalmente diante
do desafio que é concentrar para ouvir uma mensagem, uma reflexão, nós precisamos muito da Tua graça, Senhor. Então nos ajude nos minutos que vamos debruçar nas páginas deste livro, que para nós é tão importante. Nos ajude a olharmos para a cruz e para as verdades que foram aqui lidas, recebendo orientações espirituais para a nossa vida como discípulo de Jesus. Essa é a nossa oração juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos amados, o tema nessa noite é aos pés de quem temos escolhido viver. A grande maioria aqui, creio eu, sabe que na última, de quarta, para quinta-feira, a virada foi de quinta para sexta. Nós fomos convocados a pensar durante o 26 em escolhas certas. E acredito eu, que todos nós aqui possuímos na nossa história, e você também que está em casa, algum momento na sua vida que você decidiu, escolheu equivocadamente, pensou pouco, foi influenciado por alguém, foi influenciado pelo seu próprio coração, e às vezes decisões em momentos cruciais, seja na relação de um namoro, de um noivado, e desembocando às vezes até em um casamento, e escolhemos com base naquilo que nós enxergamos, com base naquilo que entendemos vai ser lucrativo, e isso é uma tendência nossa, nosso homem natural. Mas a proposta que o Senhor coloca para nós repensarmos e pensarmos, ruminarmos nesse ano, ela passa pelo entendimento de escolher bem. E eu acredito que você também, como eu, deseja na sua caminhada ter boas escolhas. E esse texto bíblico nos mostra algumas verdades espirituais muito edificantes, meus irmãos. Uma delas, ao ler, me fez lembrar a história verídica de um pregador britânico chamado Charles Haddon Spurgeon. Veja bem, conhecido como príncipe dos pregadores, um homem que pregava para milhares todas as semanas em Londres. Nome simplesmente citado enchia o auditório. Sermões de Spurgeon eram impressos naquele tempo em jornais, e a sua influência atravessava continentes, vindo da Europa para chegar até na América. No entanto, há um detalhe pouco conhecido da vida deste pregador. O detalhe é o seguinte: diariamente o Spurgeon, antes de falar aos homens, ele dizia: se eu não passar tempo com Deus, eu não tenho nada que vale a pena abrir a boca. Veja o que ele disse a um repórter certa feita que perguntou para ele: como tu podes produzir tanto sem perder o encanto, sem perder a alma, sem perder o brilho no olhar, sem perder a alegria, sem perder a vitalidade? E ele disse: se eu não passar tempo com Deus, antes de falar aos homens, eu não tenho nada que vale a pena dizer. Spurgeon, ele entendeu algo que muitos hoje estão ignorando. Ele escolhe viver, ele decide viver como alguém que vai frutificar, entendendo que a frutificação não estava na agenda cheia, mas na bênção de ter o coração alinhado com a vontade do Eterno, de maneira que ele poderia ter conseguido ou escolhido 1000 coisas urgentes, mas lá no seu íntimo, ele escolheu a única coisa necessária. E a pergunta então, quando li essa biografia de Spurgeon, e leio um texto como esse, que faço para você nessa noite é: quantos planos você tem? Mas ao mesmo tempo, tenho que lhe perguntar, em meio a esses planos, aos pés de quem você deseja viver? Porque todos os planos que eu e você temos, passam por aquele que nós entendemos ser o soberano, o Criador, aquele que tem a nossa história nas mãos, aquele que abre, aquele que fecha, aquele que é autor da vida, aquele que tira a vida, aquele que venceu a morte, aquele que prometeu estar conosco como igreja, até a consumação do século, passa por uma profunda comunhão com Cristo. E o texto diz que Jesus está caminhando para Jerusalém.
Você leu comigo no capítulo 9 do evangelho desse médico chamado Lucas, no capítulo 9, verso 51, que ele está a caminho de Jerusalém. E é dito por Lucas que no rosto de Cristo, as pessoas que estão ao seu redor conseguem discernir que ele traz a decisão resignada de ir para Jerusalém, de ir para a cruz. Mas ao redor, ele está enfrentando algumas coisas, oposição. Ele está enfrentando uma oposição que cresce a cada dia, e em meio a orientações aos discípulos, no capítulo 10, em meio a palavras tão nobres que ele está edificando os seus seguidores, lá no íntimo, desse Cristo que traz no rosto, a decisão firme de ir a Jerusalém, diz o texto, que ele resolve passar em Betânia, e ele chega a Betânia. No verso 38 é dito, indo eles de caminho, e eles chegam a Betânia, uma aldeia, segundo Flávio Joséfo, uma aldeia que muitas e muitas vezes era identificada por ter muitos leprosos. Betânia fica aproximadamente 11, 12 quilômetros de Jerusalém. E o que Cristo vê em Betânia? Cristo vê em Betânia uma casa onde não é a primeira vez que ele vai desejar estar ali, uma casa onde ele desenvolveu no seu ministério de 3 anos, uma profunda amizade. Ele tem uma amizade que você pode observar nos textos que falam de Betânia e da casa de Marta, de Maria e de seu irmão Lázaro, e é dito por João, lá em João capítulo 11, verso 5, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Cristo, com seu amor perfeito, ele ama aquela família. E em meio a ir para Jerusalém, ele resolve passar na casa daquela família. Agora, me leva a pensar, e o texto nos podemos subentender, que então a casa de Betânia é uma família hospitaleira, é uma família acolhedora, e Jesus chega ali não solitariamente, porque ele não estava viajando só. Se você for acompanhando a leitura do capítulo 9, o capítulo 10, Cristo chega ali com os seus discípulos, porque em meio à caminhada para Jerusalém, ele se encontra com eles, dando a eles as últimas instruções. Demanda muito grande, e ele chega naquela casa. Naquela casa, o texto que você leu comigo, do verso 38 a 42, muitas coisas acontecem naquela casa. Comida, mesa, limpeza, e onde tem comida, tem mesa, tem que ter limpeza. E Marta se desdobra. Possivelmente no início Maria está junto com ela, se desdobrando para receber aquela comitiva tão especial para elas. Mas em dado momento, a Marta observa a sua irmã assentada naquela simples mesa, que não é como as mesas do nosso tempo, mas assentada próxima aos pés de Jesus. E o coração de Marta se complica, quando ela vê a cena da sua irmã assentada aos pés de Jesus. E ela tenta de alguma forma pedir a Jesus, olha, repreende ela. Ela tira os olhos de Cristo e coloca na irmã. Vamos abrir um parênteses. Todas as vezes, irmãos, que eu tiro os olhos de Cristo, tiro os olhos da obra que o Espírito Santo está realizando, tiro os olhos do meu Redentor, do meu Salvador, do meu Mestre, todas as vezes, e coloco os olhos do meu irmão, eu complico o meu coração. Meu coração complicado se revela quando eu coloco o meu olho no meu irmão. E ao olhar meu irmão, eu julgo que de alguma forma o que eu faço é mais importante do que aquele irmão está fazendo. Porque eu estou sendo prático. Se eu não faço, não vai ter comida. Se eu não faço, não vai ter cheiro de alimento aqui. Esses homens aqui vão ficar com a barriga daqui a pouco chamando a atenção pelos seus estômagos vazios. E aí a Escritura vai nos mostrando que os lábios de Jesus fluem sabedoria, equilíbrio. Duplamente ele fala, Marta, Marta. Ela escolheu a boa parte, Marta. Meu momento, Jesus poderia falar para Marta, Marta, o meu momento é um momento
aonde eu estou indo para Jerusalém. É a última vez que eu estou passando por aqui, ou a penúltima. Esse momento é um momento ao qual eu precisava, não é da barriga cheia, é de atenção. Porque sou 100% Deus, mas sou 100% homem. E ali você observa que Jesus, Marta, ele elogia Maria, reprova com amor. E como é difícil isso, irmãos. Como é difícil você ter nos lábios o elogio não bajulador e a reprovação amorosa. E de vez em quando pais sabem muito bem o que é isso. Porque os filhos necessitam em alguns momentos serem elogiados sem bajulação, mas em momentos também cruciais eles precisam de uma reprovação amorosa. Então esse equilíbrio, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos nos lábios de Jesus, com o que sofre, com aquele que se encontra visitado por profundas dores existenciais na alma, no físico. Você vê Jesus tendo esse equilíbrio no seu falar, nos seus conselhos, nas suas atitudes. E só Lucas registra o episódio que nós lemos nessa noite. Não temos esse episódio registrado em Mateus, não temos no Evangelho de João, não temos em Marcos, só esse médico, esse historiador. Aí eu chamo a sua atenção, amado irmão e irmã, para imaginar comigo uma casa onde todos estão falando ao mesmo tempo. Não sei se na sua casa isso acontece, mas imaginemos uma casa onde todo mundo fala ao mesmo tempo. E nessa casa onde todo mundo fala ao mesmo tempo, de repente, o pai pega o celular e começa no telefone a falar com o colega de trabalho. A mãe, andando de um lado para o outro, está resolvendo 1000 coisas. As crianças estão tentando ali de alguma forma chamar a atenção. A TV está ligada, o celular da mãe vibra, o cachorro late, o interfone chama. E para piorar, o calorzão como que nós estamos vivendo. Agora, traga na sua mente alguém batendo na porta, alguém que ama essa família, alguém que o seu ensino é revolucionário porque trata de coisas que transcendem o tempo, que sabe de cuidado, de sensibilidade, como ninguém antes visto, que por onde passa deixa um perfume bom, perfume de amor, perfume de graça, mas ele entra para casa, mas ninguém para ouvi-lo. O pai continua no telefone, a mãe resolvendo 1000 coisas, as crianças chamando atenção, a TV ligada, o celular vibrando, o cachorro latindo, o interfone tocando, e o calor escaldante. E foi isso que aconteceu na casa de Marta e Maria. Jesus está ali, só uma pessoa, parou tudo, inclusive ajuda a irmã para ouvi-lo. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como é na sua casa? Que leitura você faz do tempo que você está vivendo, do seu ano de 2025? Que leitura você faz quando você entra por um templo evangélico? E você procura nesse templo evangélico a exposição da palavra de Deus? E qual a leitura que você tem feito do tempo que a gente está vivendo? Qual a leitura que você faz diante dos desafios que as nossas famílias vivem? E eu creio que as crianças entendem muito bem quando chega alguém de alma leve, que fala com coerência, e chega alguém na casa importante, de maneira que a gente para ouvir. E eu quero me lembrar nessa noite, junto com você, para te ajudar a pensar no que está sendo exposto, nas pessoas que passaram na sua vida de extrema importância, e que você parou para ouvir. Me lembro, quando jovem estudante, eu tive um professor de geografia, um reverendo Cari Loubach. Quando ele chegava na porta da sala de aula, nossa sala não era fácil não, acredito que a sala dos meus irmãos aqui, dos jovens, adolescentes, é melhor do que a nossa sala era tensa, e de repente, quando ele chegava na porta da sala do ginásio, ele colocava o pezinho assim, ele cruzava os braços, e ele só entrava depois que ele não ouvisse um pio.
E era impressionante, não usava quadro negro, ele ditava a matéria, e eu sempre tirava nota boa com ele, porque eu tinha uma certa facilidade de prestar atenção no que ele estava ditando, e ele valorizava a interpretação do texto, que os alunos assim escrevessem diante da pergunta que ele fez. E eu me lembrei, esses dias, lendo essa porção da Escritura, de gente importante, que na minha vida eu parei para ouvir. Me lembro da minha mãe, minhas tias, na casa do meu bisavô falecido, político, famoso, quando visitado por um homem chamado Itamar Franco, primo do meu bisavô, e chegando ali na sala, e elas ao redor, a seguinte discurso era ouvido na casa: olha, não passa lá na sala não, porque chegou fulano lá de Juiz de Fora. Aí fica todo mundo assim esperando, importância, para prestar atenção. E eu observo que todos vocês aqui entendem disso. Se eu viro para os casais que estão aqui nessa noite, casais enfrentam crises quando não tem tempo para ouvir, o relacionamento esfria. Se eu viro para as famílias que estão aqui representadas, seja pelo homem, seja pela mulher, você há de convir comigo que sem atenção, o amor que nós temos vai se perder no barulho. E você olha para um texto como esse, olha para aquela casa cheia de movimentos e diz que algo está ecoando até hoje. Marta, Marta, você está culpada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E não se engane, essa cena não é uma cena histórica da casa dessa família amada. Essa cena entra ano e sai ano, e ela continua se repetindo nas casas de todos nós. Onde lá dentro, em dado momento da história, tem uma Marta que tem o seu elogio, que faz o que é certo, com a motivação nobre, e é elogiada por isso. Mas no momento, naquele dia, ela foi repreendida com amor. De maneira que a gente não tem dificuldade em decidir qual que é essa única coisa necessária. E talvez eu estou diante de alguém que nos visita, que lendo esse texto está se perguntando: mas pastor Carlos, o que é essa coisa necessária? Deixa eu te ajudar a ler no texto o que é essa coisa necessária. Que quando Jesus diz: Maria, pois, escolheu a boa parte. Verso 42, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Vamos tirar o que não é. Primeiro, essa coisa necessária, que é dito uma só coisa, não é Jesus. Como assim, pastor? Te explico. Jesus não é uma coisa. Jesus não é um objeto. Jesus não é algo que, de alguma forma, nós mudamos de local. Não. Jesus é uma pessoa. Então, quando o próprio Cristo diz para Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e Maria decidiu a boa parte, o verso 39 mostra para nós o que é a boa parte. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Ou seja, a única coisa, aos olhos de Cristo, naquele momento, naquele dia, válida para o coração do Eterno, está no sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra, é a única coisa necessária, nada mais, nada menos, porque a postura física de sentar e ouvir a palavra do Salvador, não tinha valor em si, no sentido de que não poucas vezes nós estamos assentados e ouvindo, mas a gente não reage. Eu posso levantar a mão aqui, isso não refletir um coração adorador, porque eu posso levantar a mão aqui, como diz o apóstolo Paulo: levantem as mãos sem ira e sem animosidade. O que é animosidade? Ódio e aversão a outro. Olha, então, no meu ato de adoração, quando eu ergo as minhas mãos, eu preciso lá no meu íntimo rogar que o Senhor me ajude por graça a compreender que eu levanto as mãos como adorador, sim, mas eu estou livre de ter ódio e aversão a outra pessoa.
de maneira que eu possa estar assentado num ambiente, ouvindo naquele ambiente, e não estar sendo mudado, transformado naquilo que eu estou ouvindo. De maneira que é possível eu estar ajoelhado no banco de um templo, orando, mas o meu coração está em pé, está firme, não me rendo. Postura não revela. Nós temos o hábito, fique de pé para a leitura da palavra, em honra à palavra de Deus, bacana, é nobre, mas a parte mais honrosa é quando eu me assento, ouço a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ao me mudar, saindo da porta para fora, me leva a desejar ser um novo homem, uma pessoa diferente, que vai frutificar na minha geração. Louvado seja Deus. E isso, meu irmão querido, foi aquilo que Jesus falou. Quedava-se assentado aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Mas eu destaco marcas na vida de Maria, que eu preciso ter como discípulo. E o texto me mostra. A primeira marca que eu vejo de uma pessoa que está quedada aos pés do Senhor, como você, como eu, para o ano de 2026, e que decidiu isso, escolheu isso. Primeira marca, prontidão. O que é prontidão? É aquela sábia decisão lá no íntimo de aceitar e obedecer aquilo que flui dos lábios do Salvador. É alguém que está pronto. Salomão, capítulo 9 de Eclesiastes, você vai lendo ali, em dado momento Salomão vai falar assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais falte o óleo, no sentido de jamais falte a graça, para você ter o seu entendimento mudado, transformado, de maneira que antes de Jesus, os seus pensamentos eram de uma forma, mas a partir do momento que você professou Cristo como seu Salvador, como Senhor da sua vida, você é transformado na caminhada. Não é normal algumas coisas, quando o entendimento nosso não vai sendo mudado, transformado, e no encontro com o Cristo que fala, que ensina e que nós ouvimos, prontidão é uma marca que Maria me mostra. A segunda marca que eu vejo de extrema relevância para nós, submissão. Tal pessoa, ao estar ajoelhada diante dos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos, ela é submissa, ou seja, a rebelião natural do seu coração, a rebelião da sua depravação adâmica, de alguma forma, ela é deposta, ela é colocada de lado, e ela humildemente reconhece o Redentor como o Salvador da sua alma. Por quê? Porque, perdoe a franqueza, mas eu tenho que lhe dizer, nenhum rebelde vai entrar no reino dos céus. De maneira, meu irmão, que no reino dos céus, no reino de Deus, só entra aqueles que se dobram, aqueles que caminham de mãos abertas, não sendo absolutamente donos de nada, aqueles que olham para aquilo que Cristo fala e compreendem à luz do Cristo, que eles se entendem como submissos à missão que Cristo tem a nós. A terceira marca que vemos em Maria, ela tem fé, porque só se assenta para ouvir os ensinamentos quem crê. E se ela crê no que Cristo está dizendo, no que Cristo que está ali assentado diante dela, ela está ouvindo com certeza acerca de coisas muito especiais. Não é dito para nós, mas você pode inferir se Cristo passou uma tarde toda ali. E inferindo você pode pensar no Cristo falando para ela da cruz. Você pode olhar para o Cristo falando para ela sobre a sua morte expiatória, mas também sobre a sua ressurreição. Você pode olhar para Maria reconhecendo na pessoa de Jesus o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei. De maneira que o coração de Maria está se enchendo de esperança. E ela está olhando para Jesus e entendendo que Cristo é tudo, Ele é a única coisa necessária, que sem Ele, ela e a sua irmã estão perdidas. Então ela se submete, ela tem fé. A quarta marca, ela tem desejo de, depois que Cristo sair pela porta daquela casa simples, ela vai ficar em Betânia, e ela vai
em quem passar na sua frente, ela vai, como discípula de Jesus, falar de tudo aquilo que ela está ouvindo. Porque um discípulo, ele não esquece. Um discípulo é marcado. E essa marca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse selo, ninguém pode ser salvo se não se tornar um aprendiz na escola de Cristo. Ah, meu irmão, aprendiz na escola do Cristo. É uma escola que não tem diploma. É uma escola onde a gente é muitas vezes confrontado. É uma escola onde às vezes a gente tem que caminhar uma segunda milha. Às vezes a gente tem que engolir sapo e vomitar ouro. É uma escola onde aquele que chora é consolado. É uma escola onde aquele que de alguma forma tem o coração todo sujo, agora no caminho da felicidade verdadeira, ele tem a limpeza do seu coração, de maneira que ele é um discípulo que está aprendendo dia a dia, e só quem faz a vontade do mestre como discípulo, tem capacidade de escolher a boa parte. E aí, meus irmãos, em última marca de Maria tem o serviço. Nunca inverta essa ordem. Serviço na frente, o serviço sem a prática nobre de assentar aos pés de Cristo, é tragédia, trágico. E às vezes, vamos ser honestos, de vez em quando a gente lê esse texto, a gente se identifica mais é com quem? É com a Marta. Mas aí nós olhamos para a bênção do amor de Deus revelado, vemos Maria tranquila, feliz, e havia encanto até no tom da voz do Cristo. Cristo é encantador. Quando ele vai corrigir, ele fala: Marta, Marta. Já disse aqui e vou repetir, os duplos chamamentos na Bíblia. No Antigo Testamento, Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Jacó, Jacó. Veja bem, no Antigo Testamento você tem alguns chamamentos: Moisés, Moisés, Abraão, Abraão, Samuel, Samuel, Jacó, Jacó. 4. Todos os chamamentos do Antigo Testamento são chamamentos do Senhor duplamente para algo nobre, uma missão maravilhosa, algo transcendental, como o reverendo Josimar, algo que abre os céus, como ele orou aqui ao início. Todos os chamamentos duplos. Mas aí a gente entra na nova aliança, de Mateus a Apocalipse. Você que não é familiarizado com a Bíblia, tem a parte chamada de Novo Testamento, e tem duplo chamamento. Simão, Simão, Saulo, Saulo, Marta, Marta, Jerusalém, Jerusalém. Todos os duplos chamamentos no Novo Testamento é para acordar. Está na rota errada. E aí você se depara com isso e vê Cristo: Marta, Marta, com ternura, com bondade, com suavidade. Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E aí veja na sua Bíblia algo que me chamou muito a atenção. E aqui nós vamos adentrar aquilo que é a conclusão e a prática para nós. No verso 41 e 42, está escrito assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A maioria das Bíblias aqui, no verso 42, a primeira palavra, está escrito entretanto, ok? Faça um gesto com a mão, a Bíblia que está entretanto, ok? Se você pegar uma versão bíblica, NAA, você vai observar a expressão mas, não entretanto, mas. E isso não difere daquilo que o texto quer dizer. Seja o entretanto, ou seja o mais, pouco é necessário. Mas essa ênfase numa conversa, por exemplo, imaginemos aqui que eu estou conversando com o fulano João. João,
Eu estou vendo você inquieto, você de alguma forma está perdendo o foco. Agora, entretanto, eu vou adentrar algo sério. Tudo que você está fazendo é nobre. Tudo que você está fazendo é louvável. Mas em meio a tudo que você está fazendo louvável, entretanto, então ele vai trazer algo que é ouro comparado à prata. E quando ele vai mostrar isso, este sábio entretanto, este sábio mais, é útil nessa noite para nós pensarmos aos pés de quem temos escolhido viver. Por quê? Eu olho aqui para a igreja nessa noite, eu sei que eu estou diante de empresários cristãos, estou diante de patrões, estou diante de homens de negócio que investem energia, recursos, saúde, em busca de um lugar ao sol, levanta cedo, deita tarde, e não está alguém aqui que vai te desencorajar a ser assim, continue. Mas eu tenho que dizer, entretanto, para você, mas, por quê? Porque será que vale a pena viver apenas para que lá no fim digam de você, ele morreu deixando tantos reais? Será que vale a pena? Entretanto, essa única coisa precisa estar conectada a tudo que você faz, que é nobre. Seja você um homem de negócio, um empresário, um patrão, alguém que tem sob o seu cuidado outras pessoas. Entretanto, mas eu estou diante também de pessoas que estão na função de trabalhador esforçado, que luta para sustentar a família com dignidade, vive com a economia no limite, e que volta e meia se pega perguntando, como que eu vou alimentar essas bocas e dar educação para os meus filhos? Como que eu vou pagar as minhas contas? Não está fechando. Que coisa bonita é trabalho com responsabilidade, mas a pergunta que eu faço, o mais que eu faço, o entretanto que eu faço, e que o Senhor fala conosco nessa noite, é Deus criou você somente para isso. Lembre, qual é o fim supremo do homem? Por isso, nas suas escolhas, lembre, você está cumprindo plenamente o propósito da existência. Trabalho, sim, mas entretanto, existe um pão mais elevado para buscar. Existe uma vida mais alta para considerar. O próprio Jesus diz para você e para mim em João 6,27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vai dar a vocês, porque Deus selou vocês. Você foi criado para a glória de Deus, e se a gente falhar ou fracassar, nós podemos ganhar o mundo inteiro, meus irmãos, mas não é perder a salvação não, mas perder aquilo que não podemos perder a alma. E Jesus diz isso. Me dirijo aos adolescentes e jovens aqui nessa noite, jovens que se alegram em busca do prazer, louvado seja Deus, a força está com a juventude. Lembro a você as palavras que estão lá em Eclesiastes 12:9, alegra-te jovem na tua juventude, tenha prazer, mas lá no finalzinho do versículo está lá, entretanto, lembra de uma coisa, porque de todas as coisas você vai dar conta a Deus. Tem o prazer, tem alegria, isso é nobre, porque nem tudo é riso, nem tudo é comédia, a morte é séria, o céu e o inferno também, de maneira que rir é bom, a música nos alegra, a alegria das reuniões festivas, a beleza da arte, certamente há algo nobre nisso, mas tem algo mais exigido de nós, algo mais do que viver gastando, algo mais do que amanhecer ao anoitecer, na busca de agradar a si mesmo. Antes de concluir, eu preciso dirigir àqueles que também não se encontram nesses três exemplos, mas se encontram entre os religiosos, que talvez precisem dessa fala também. Como assim, pastor? Te explico. Você vai concordar, porque eu não falo por mim, falo em nome de Cristo. Você é muito diligente na sua vida religiosa, louvado seja Deus, presente, comprometido, devolve os seus dízimos e ofertas, é uma pessoa cuidadosamente que observa cerimônias, horário, crê nos artigos da nossa denominação, nas confissões de fé,
pratica aquilo que a liderança estabelece. Mas eu quero te dizer algo. Tudo isso não é nada se você não se assentar aos pés de Jesus. Por quê, pastor? Porque você pode fazer tudo o que a igreja manda e nunca fazer o que Cristo manda. Pois essas coisas podem ser completamente diferentes. Porque a igreja não é o Salvador. O Salvador é Cristo. E às vezes nós podemos estar cheios de ocupação, cheios de atividade, mas vazios no nosso coração. Nós podemos estar avançando nos deveres, nos nossos ativismos, Marta, inquieto, preocupado com muitas coisas. Entretanto, e eu me lembro de um texto que depois você lê na sua casa, anote, quando Salomão escreve Cântico dos Cânticos, ou Cantares, lá está dito que a sua morena sulamita resolve escrever o seguinte, preste atenção, ela diz, capítulo 1, versos 5 e 6, eu sou morena e bonita, eu sou como as tendas de Quedar, não olhe para minha pele morena porque o sol queimou, os filhos da minha mãe se indignaram contra mim, me colocaram como guarda das vinhas, e eu estou guardando as vinhas, mas a última frase está escrito assim, mas a minha vinha que me pertence eu não estou guardando. Meu Deus, eu fui colocado como alguém que está guardando vinha, mas de alguma forma, a vinha que me pertence, Sunamita diz, eu não estou guardando. E aí eu aprendo e termino com 3 escolhas que a gente precisa voltar para casa hoje, que são escolhas sábias à luz do texto aos pés de Cristo. Primeira delas, 2026, reorganize suas prioridades, meu irmão e minha irmã. Antes de organizar a sua agenda, eu quero lhes dizer, com todo amor, peça a Deus para organizar o seu coração, o seu homem interior. Não comece o ano perguntando, a partir de amanhã, segunda-feira, o que eu vou fazer? Mas pergunte para Cristo, aos pés dele, o que ele deseja como governante da sua história. Isso como pastor? Basicamente como um discípulo de Jesus, separe diariamente um tempo intencional para estar aos pés de Jesus, para ler a palavra, meditar a palavra. Pastor, não tem leitura, ouça a palavra, se encha da palavra, e uma vez habitando a palavra ricamente em você, você de alguma forma vai crescer espiritualmente e vai ter a graça para organizar as suas agendas em coisas básicas, no ato de chegar atrasado em determinado compromisso, no compromisso com as suas agendas, com os homens. Mas lembre, eu preciso organizar primeiro o coração. Reorganize, irmão. Penúltima verdade prática que esse texto me mostra, cuidado com o ativismo espiritual. Fazer para Deus não substitui estar com Deus. Por quê? Porque uma fé que não tem comunhão aos pés de Cristo, ouvindo de Cristo, ela corre o risco de ser uma fé ansiosa, pesada e sem a leveza que um discípulo de Cristo precisa ter. Avalie hoje se o seu serviço nasce da comunhão ou da culpa. Porque não poucos são aqueles que entram num ativismo desenfreado, como numa barganha com o sagrado, e isso nasce da culpa latente na sua história. Mas meu irmão, Jesus disse para nós, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas emoções, para a vossa alma. Por isso, cuidado, Marta, com essa inquietação, preocupação excessiva, e lembre do entretanto e do mais. Primeiro, reorganize suas prioridades, cuidado com o ativismo espiritual. E último, escolha hoje, o que você deseja levar para a eternidade. Tudo o que Marta fez, meu irmão, tudo que ela fez, passou. Se fosse no nosso contexto, a coxinha ia passar. O salgado gostoso foi bom para aquele dia, mas passou também. Mas o que Maria escolheu, não passou. Permanece para sempre.
Sentar-se aos pés de Jesus é reconhecer: eu não sei tudo, eu não controlo tudo, eu preciso aprender, eu preciso ser ensinado. Leia a palavra com espírito ensinável. Não aproxime da palavra para confirmar a opinião, para debate, mas como uma carta de amor direcionada para o seu coração, para ser transformado por ela, e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Que nossos olhos voltem a brilhar, meus irmãos, por Cristo, por estar assentado aos pés dEle, e ouvir que é dado os seus nobres ensinamentos. Vamos orar, curva a sua fronte. Deus eterno, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado por tudo que tu és, obrigado pela vida de Marta, pela vida de Maria, pela vida de um Lázaro, que no texto aqui não surgiu, mas morava naquela casa. E nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a reorganizar nossas agendas. Ajude-nos, ó Pai, a reorganizar isso partindo de um coração ensinável, transformado. Se alguém, ó Deus, já tem dito: não, para mim aqui, nisso aqui não tem jeito, muda a sorte dele, Senhor, nessa noite. Nos ajuda também a olhar para nós e ver se porventura nós temos escolhido caminhos do ativismo que tem nos prejudicado. Nos ajude nunca a substituir o estar contigo pelo fazer para ti. Ah, Senhor, isso é um grande desafio para nós, porque uma fé sem comunhão, ela fica muito pesada. Então nos ajude a avaliar se aquilo que fazemos nasce realmente da genuína comunhão, da genuína experiência de estar quedado aos teus pés. E assim como o sunamita, Senhor, nos livra de cuidar das vinhas alheias, mas desproteger a nossa vinha particular, porque tudo o que Marta fez passou, o que Maria escolheu permaneceu. Que a igreja aqui assentada nessa noite, que a igreja reunida através das mídias sociais, aqueles que vão ouvir a exposição dessa reflexão, Pai, possam, aonde estiverem, serem alcançados por essas boas escolhas, e que teu nome seja exaltado na vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.